igreja diga amém, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, amém? Que Deus em Cristo possa abençoar todos. Tome seu assento bem rápido, até porque não temos muito tempo. E vamos, como se diz, straight to the point. Vamos direto ao ponto, amém? Nessa noite, ainda no espírito do sobrenatural, nós vamos estar falando sobre crescendo em Deus e no sobrenatural, amém? Nós vimos a semana passada, primeiro, que a principal razão, o principal motivo, o principal caminho para o sobrenatural qual é? A intimidade com Deus, amém ou não amém? Amém. Nós vimos também a semana passada que mais importante do que experimentar o sobrenatural em si é saber como provocar o sobrenatural. Não basta só orar para o cego ver, ou não basta só o cego ver. É saber o que habilita um determinado homem falar para um cego e ele fazer o quê? Ver. Não basta só nós ficarmos felizes com a tala da tia que secou. É descobrirmos o que habilita um determinado homem orar para alguém que tem tala e a tala fazer o quê? Secar. Porque eu já disse aqui que todos podem orar, mas nem todas as orações efetivamente produzem resultados. Isso eu garanto-vos que é uma certeza. Todos podem orar. Todos podem orar. Todos podem orar. Mas será que todas as orações produzem resultados? Não. Há um caminho que nos habilita por meio da oração a produzir alguns resultados. E esse caminho não é outro senão a intimidade com Deus. Eu já falei aqui, por exemplo, nesse domingo nós falamos sobre os efeitos da intimidade com Deus. E vimos que o principal efeito da intimidade com Deus qual é? Andar com Deus, ouvir Deus, mas o quê? Até o irmão Antuérpio que não estava no culto sabe, Jesus Cristo. O irmão Antuérpio assistiu a live, ok? Uma live que só ele conectou. Mas é exatamente isso que vocês disseram. O principal efeito da intimidade com Deus é a nossa transformação. É o nosso coração, é a nossa mudança. Aleluia. É assim que a Bíblia fala que Paulo vai dizer que Cristo foi exaltado soberanamente. Ele foi dado um nome que está acima de quê? De todos os nomes, a qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é quê? Que Ele é Deus. A pergunta que eu fiz aqui no dia que eu falava sobre isso, eu faço a mesma pergunta. Por que eu e você já oramos para várias coisas? Talvez seja eu o único, não sei. Vou perguntar, se calhar tem aqui alguém como eu na mesma condição. Quem aqui já orou para alguma coisa em nome de Jesus e essa coisa não aconteceu? Ok. Menos a mamãe. A mamãe não. Ali a nossa querida irmã. A nossa querida irmã é a única pessoa nessa sala. Até porque dizem que não há regra sem exceção, não é? A nossa querida irmã ali na ponta é a única pessoa que nunca orou em nome de Jesus e falhou. Tudo que ela já orou em nome de Jesus já aconteceu. Se calhar vamos pegar todos os nossos pedidos de oração e vamos dar para ela orar para nós. Porque ela tem uma fórmula que nós ainda não temos. Aleluia. Ali na verdade o que Paulo fala, aí a palavra poder que Paulo fala que está associado ao nome de Jesus, no original hebraico é a palavra anomá, que significa caráter. Então, para o nome de Jesus poder funcionar, há um caráter espiritual que nós temos que desenvolver. A Bíblia fala que os filhos de Cefas foram expulsar um demônio, e o demônio disse o quê? Eu conheço Paulo e conheço quem? E conheço Jesus Cristo, mas a vocês eu não conheço. Então, havia algo que os demônios conheciam. Os demônios não estavam só
a reconhecer a autoridade do nome de Jesus, mas estavam a reconhecer algo que Paulo carregava, que os obrigava a sair do corpo em que eles estavam. E veja que aquele homem que os expulsou nunca falou do nome de Paulo, mas os demônios falaram: nós conhecemos Paulo. Paulo está alinhado, tem o caráter de Cristo, e o caráter lhe habilita a aplicar o nome de Jesus e esse nome funcionar. Mas vocês, nós não conhecemos, amém? Então, é necessário, amados irmãos, crescer em Deus para crescer no sobrenatural. Como crescer em Deus? Vai aí bem rápido. Atos capítulo do número 8, capítulo do número 1, versículo do número 8. Irmã, se o que eu pregar hoje não estiver tão alinhado com o seu código, depois também nos passe um pouco do seu código para ver se conseguimos juntar e produzir um pouco mais de resultados em nome de Jesus, amém? Atos capítulo do número 1. Quem já lá está, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Alguém tem uma versão diferente da minha? O que é que diz a sua versão? Não, o versículo 8, versículo 8. Amém. É quase a mesma, né? Eu acho que a minha dizia o quê? Mas recebereis, acho que é a única coisa que... Ok, é isso ali. A nossa diz: mas recebereis virtude. A da nossa irmã diz: contudo recebereis power, não é? Então, esse poder, essa virtude, era essa palavra que eu estava à procura, a palavra poder. Esse poder, essa virtude que o Espírito Santo nos dá, é o que nos habilita a produzirmos aquilo que nós entendemos sendo as coisas sobrenaturais. Esse poder do Espírito Santo de Deus em nós é o que nos habilita a orar para os cegos e eles poderem ver, orar para os surdos e eles poderem ouvir, orar para os mudos e eles poderem falar, orar para os paralíticos e eles poderem andar, orar para as estéreis e elas poderem gerar filhos, orar para enfermidades e elas desaparecerem, orar para os loucos e eles ficarem sãos, orar para a paz e as pessoas receberem paz, orar para qualquer circunstância e esses resultados acontecerem. Jesus condicionou o sobrenatural dos discípulos ao quê? A receberem quê? Vocês estão aqui? Não, eu sei que vocês estão. Amém? É só que às vezes não parece que estão. Jesus fez o quê? Condicionou o sobrenatural. Condicionou a manifestação do sobrenatural na vida dos discípulos a receber poder. Quer dizer que até que eles recebessem essa virtude, esse poder, eles não poderiam fazer o quê? O sobrenatural. Então nós vamos ver que os discípulos receberam a instrução, receberam a orientação e eles queriam o sobrenatural. Eles queriam ser testemunhas de Jesus. E outra coisa que os discípulos entenderam é que não se testifica só Jesus com palavras. Senão, eles não precisariam de quê? De poder. Falar qualquer um pode fazer o quê? Vocês estão aqui? Falar todo mundo pode fazer o quê? Jesus sabia que eles, para testemunharem Jesus, para testificarem Jesus, ou até posso colocar aqui de uma outra forma, para serem testemunhas de Jeová, eles precisariam de quê? Power. Porque falar todo mundo pode. O Jesus que disse que eles testemunhariam ele, era um Jesus que não só falou, mas foi um Jesus que manifestou poder sobrenatural. Então, para me testificar, não basta só falar, tem que reproduzir o que eu reproduzi, fazer o que eu fiz e mais, poder fazer além do que o quê?
do que eu fiz. Então veja aí, o que que Jesus deixou para eles manifestarem o poder? O Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, se nós estudarmos a Bíblia, nós sabemos isso, que ele tem várias características. Cristo disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. E nós teologicamente interpretamos e entendemos que essas águas vivas falam-nos de quem? Do Espírito Santo. Mas no caso de Jesus, esse Espírito Santo, ele veio com uma outra manifestação. Em Atos capítulo número 2, no caso dos apóstolos, por exemplo, a Bíblia fala que eles estavam num determinado lugar, reunidos em oração, e de repente veio o quê? O que veio de repente? Um vento, um sopro. Veio um vento impetuoso, um vento forte, um vento veemente, e entrou naquele lugar. O vento que soprou no local em que eles se encontravam era uma evidência de quem? Da presença do Espírito Santo naquele lugar. Era uma evidência da descida do Espírito Santo sobre eles. Era uma evidência da manifestação daquilo que nós chamamos no Pentecoste do batismo do Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo, ele tem várias características e várias formas de se manifestar. Então, para crescermos, veja aí, para crescermos em Deus e para crescermos no sobrenatural, nós precisamos estar alinhados e conectados com o Espírito Santo. Os discípulos não começaram a fazer nada até que eles certificaram que a presença do Espírito Santo estava sobre eles. Não saíram para pregar, não saíram para orar, não saíram para curar, não saíram para manifestar o sobrenatural, até se certificarem que a presença e a vida do Espírito Santo era o quê? Patente e suficientemente forte na vida deles para produzirem os tais resultados. A outra coisa que nós devemos aqui apreender é que mesmo para falar era preciso eles carregarem o quê? Um determinado poder. De tal maneira que você vai ver que na primeira pregação de Pedro, a Bíblia fala que mais de 3.000 pessoas fizeram o quê? Entregaram as suas vidas para Jesus. Irmão, pregar num lugar e 3.000 pessoas falarem: esse Jesus que você está a pregar, eu quero, é claramente um resultado o quê? Sobrenatural. Pregar num lugar e 3.000 pessoas virem ao teu encontro e dizer: eu quero entregar minha vida para esse Jesus, não é algo normal, não é algo comum, não é algo habitual. É o quê? O impacto do poder sobrenatural sobre a vida do mensageiro. Então o Espírito Santo, ele pode ser água, o Espírito Santo, ele pode ser vento, mas aqui eu quero falar do Espírito Santo na forma como desceu em Jesus. João, bem rápido, capítulo número 1. Alguém pode abrir para nós? Crescendo em Deus e no sobrenatural. João capítulo número 1, versículo 32, o que que diz? Aham. Eu vi o Espírito. Como que? E repousou sobre ele. Vai até o 33. Ou seja, João entendeu que a pomba era o Espírito. Por quê? Porque lhe disseram: aquele que você vir descer, o quê? O Espírito. Você vai entender que esse é o Salvador. Na sua versão diz que entenderás que esse é o quê? É o que batiza com o Espírito e com fogo, não está assim? Ou só está com o Espírito? Com o Espírito? Ok. Então, João entendeu que aquela pomba que desceu sobre Jesus era uma evidência do quê? Da descida do Espírito Santo sobre Jesus. E eu falava, por exemplo, eu não vou muito fundo nisso. Eu falava, por exemplo, que cada nome que Deus tem
em função de uma característica própria que esse nome tem. O Espírito Santo está associado à água por causa de uma característica da água. O Espírito Santo está associado ao vento por causa de uma característica do vento. O Espírito Santo está associado à unção, ao óleo, por causa de uma característica do óleo. O Espírito Santo está associado à pomba por causa de uma característica da pomba, ou de características desses elementos. João viu a pomba descer e ele entendeu que aquele era o Espírito que estava a descer sobre Jesus. Porque quando nós olhamos para uma pomba, a pomba, dentre outras aves, ela tem o quê? Características próprias. Uma das características da pomba é que ela é o quê? Mansa. A outra característica da pomba é que ela é o quê? Limpa. Ela é limpa e ela é pura. Não importa, veja, aonde uma pomba pousar, ela nunca vai se misturar com as características daquele ambiente. Ela nunca vai o quê? Se misturar com as características daquele ambiente. Por mais, eu já tive amigos que criaram pombas quando eu era muito mais novo, e eu nunca vi uma pomba cheirar mal. Hello? Nunca vi uma pomba cheirar mal. Mesmo que a gaiola deles, não é? Ou delas, estivesse cheia de esterco. Quem já criou pomba aqui? Os criadores de pomba. As vossas pombas cheiravam mal? Ah? Por acaso não, né? Por acaso não. Elas nunca carregavam o cheiro do ambiente. Quer dizer que uma das características da pomba qual é? Elas têm definição e personalidade própria. Então, para crescer em Deus e no sobrenatural, é preciso crescer na unção e na presença do Espírito Santo de Deus em nós. Só que para crescer na unção e na presença do Espírito Santo de Deus em nós, nós precisamos conhecer como é que o Espírito Santo faz o quê? Funciona. Para crescer no Espírito Santo, nós precisamos entender a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem desejos, vontade própria. Ele tem características próprias. Então, cada nome e característica que a Bíblia fala do Espírito Santo é para enfatizar um detalhe da personalidade dele. Quando a Bíblia nos fala do Espírito de Deus como pomba, é para enfatizar, primeiro, o detalhe de que o Espírito Santo é limpo e é puro. E nós nunca vamos conseguir manter a presença dele permanente sobre nós se nós não carregarmos o quê? A limpeza e a pureza. Segundo, o Espírito Santo como pomba, ele é doce, ele é manso. Então nós nunca vamos conseguir conservar o quê? A presença e a unção do Espírito Santo de Deus em nós se nós não formos doces, se nós não formos mansos, se nós não formos carinhosos, se nós não formos cuidadosos. Porque é fundamental que as características que atraem uma pomba, se você prestar atenção, você vai ver que as pombas não pousam em qualquer lugar. A outra coisa, pombas não gostam de qualquer pessoa. Pombas não confiam em qualquer pessoa. Amém ou não amém? Pombas não confiam em qualquer pessoa. Pombas precisam de sentir alguma coisa para fazerem o quê? Pousarem em ti. É assim como o Espírito Santo. O Espírito Santo, e isso às vezes nos choca, porque há pessoas que nós reprovamos, mas o Espírito Santo aprova. Há pessoas que nós não concordamos, mas o Espírito Santo concorda. Há pessoas que nós dizemos, não fala bem, não cheira bem, não veste bem, não anda bem, assado e cozido. Mas são aquelas pessoas que o quê? Que o Espírito Santo está a dizer, esse é um vaso escolhido por mim, e eu quero depositar sobre ele a minha unção, eu quero depositar sobre ele o meu olho, eu quero depositar sobre ele o meu poder. Assim era Jesus. Isaías vai falar que não havia nele nada para que o desejássemos. Os doutores da lei que tinham as promessas dos profetas olharam para Jesus e rejeitaram Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha a aparência de um príncipe. Jesus não tinha a aparência de um rei. Jesus não tinha a aparência de um salvador. Jesus não era rico aparentemente. Eles falaram, não, esse não pode ser o salvador do mundo. Esse não pode ser aquele que vai carregar toda a unção e todo o poder. Mas tinha as características
que a pomba do Espírito lhe agradava pousar. Ele era doce na fala, ele era manso, ele era misericordioso, ele era bondoso, ele era compassivo. A pomba do Espírito disse: vocês podem rejeitá-lo pela aparência, mas eu o abraço pelo caráter, eu o abraço pela personalidade, eu o abraço pela conduta. Então veja, nós nunca vamos colocar o Espírito de Deus em nós permanentemente, se nós não formos mansos. Você já deu conta que para colocar a pomba a pairar sobre a tua mão, você tem que ser o menos bruto possível? A partir do momento que você fizer um movimento brusco, o que vai acontecer? Ela voa. Não importa se tem milho na tua mão, não importa se tem pão na tua mão. Pão e milho falam de quê? De riquezas, de dinheiro, de prosperidade. Não importa se você é rico, milionário. Não importa se você é o mais abastado da face da terra. Se você não tiver a característica que atrai o Espírito como pomba para continuamente ficar sobre ti, ele vai voar e vai procurar um outro lugar para fazer o quê? Para poder pousar. Então, para crescer no sobrenatural, nós temos que fazer o que os apóstolos fizeram: ser cheios do Espírito Santo. Só que para ser cheios do Espírito Santo, nós temos que trabalhar em características que façam, aliás, com que o Espírito Santo queira o quê? Permanentemente ficar sobre nós. Os irmãos que criaram pomba, eles sabem que quando eles deixam de alimentar as pombas, elas voam e não voltam mais. Quando você deixa de alimentar o Espírito sai da tua vida e procura um outro corpo e um outro vaso para usar. Os irmãos que criaram pomba sabem que as pombas precisam fazer o pulo quando voltarem, encontrarem a comida e encontrarem a água. Se durante uma semana elas não tiverem o que comer e o que beber, elas vão procurar outros lugares para pousar e nunca mais voltarem para gaiolas delas na tua casa. A outra coisa que me espantou, eu nunca criei, mas eu tenho um amigo que tinha. A outra coisa que me espantava sobre as pombas era, e ele tinha a gaiola na parte de cima da casa dele, sabe o que era? Se elas fossem bem alimentadas, elas poderiam voar para onde elas quisessem. Elas sempre voltavam. Quando você alimenta o Espírito Santo da mesma forma que você alimenta o teu corpo, o Espírito Santo pode usar o João no Ige, mas vai te usar você também em Luanda. Pode estar usar alguém na América, mas vai te usar também em Luanda. Pode estar usar alguém no Brasil, mas vai dizer: não, tem alguém em Angola orar, tem alguém em Angola jejuar, tem alguém em Angola chorar por mais da minha presença, tem alguém em Angola dizendo: Espírito Santo, enche o meu vaso, eu quero te conhecer. Quando você alimenta o Espírito Santo, ele vai usar outros, mas tem um momento que ele vem para te usar também. Porque sobre Jesus não foi um vento que nós vimos ele descer em forma corpórea como que de pomba. E eu não encontrei mais ninguém que o Espírito desceu como uma pomba. Vários tiveram o Espírito como água. Vários tiveram o Espírito como óleo. Vários tiveram o Espírito como vento. Então, cada nome que Deus recebe associado a um elemento é para nos fazer olhar para uma característica daquele elemento. Se nós não formos doces no cuidado do Espírito Santo, se nós não alimentarmos o Espírito Santo, se nós não demonstrarmos a Ele que queremos que Ele fique conosco, Ele nunca vai ficar conosco. E quando nós, conseguimos conservar de forma única a presença do Espírito Santo, amados irmãos, aí nós teremos conservado o sobrenatural. Porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito que produz e realiza o sobrenatural. Os sinais, as maravilhas, os prodígios e o sobrenatural que nós vimos João, Pedro e os outros apóstolos fazerem, eles só o fizeram por quê? Porque a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo número 4, porque o Espírito Santo era com eles, porque o Espírito de Deus os assistia, porque o Espírito de Deus operava e cooperava com eles. Então, o sobrenatural é consequência de conseguirmos conservar a pomba do Espírito sobre nós. Não fazer nada que lhe desagrada. A outra coisa, não tão ligada ao Espírito, mas, por exemplo, se as pombas veem você a comer pomba, elas fogem. Algo nelas ativa como se esse camarada não nos valoriza. E daqui a nada vai nos usar para benefício próprio.
A unção de Deus em nós nunca é sobre nós. A unção de Deus em nós é para transbordar e derramarmos na vida dos outros. A unção de Deus em nós não é para a nossa riqueza, não obstante que ela pode gerar isso, mas é sempre para, em primeira instância, nós pensarmos quem vamos ajudar, quem vamos curar, quem vamos pregar, quem vamos erguer, quem vamos restaurar. É para derramarmos desse azeite sobre a vida dos outros. A outra coisa que extingue a presença do Espírito Santo é quando nós não honramos a unção dele no nosso meio. Quando nós não honramos a unção dele no nosso meio, quando nós não honramos o vaso disponível, quando nós não honramos o sobrenatural, quando nós não honramos o seu agir, quando nós não honramos o seu mover, nós espantamos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo sai do nosso meio. O Espírito Santo se afasta de nós. Porque se há algo que Deus quer, é que os homens saibam valorizar e prestigiar, por menor que seja ou que pareça aquela manifestação. Por menor que seja ou que pareça aquele resultado, temos que dar glórias, temos que jubilar, temos que glorificar, temos que mandar aleluias para Ele. Porque veja, quanto mais glorificamos, mais mantemos e potencializamos as dimensões do sobrenatural. Crescer em Deus é crescer na comunhão e na intimidade com o Espírito Santo. Provocar o sobrenatural é ser aliado do Espírito Santo. Para podermos fechar bem rápido. Gênesis capítulo número 8. Aleluia. Versículo número 7. Diz assim. Vocês já estão lá? Versículo 7 diz assim: e soltou um corvo que saiu, indo e quê? E voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois fez o quê? Soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé. E fez o quê? E voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda o quê? Outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou o quê? Mas a ele. Veja aí o que acontece. Se vocês prestarem atenção, essa não é a versão que eu queria ler. Deixa eu ver aqui. Porque não está... Ok, aqui na King James diz assim: esperando que a terra já estivesse a descoberto, mas também não é a versão perfeita, mas eu vou explicar o contexto. Esperando que a terra já estivesse a descoberto, Noé soltou um corvo. Todavia este fez o quê? Ficou voando ao redor. Amém? Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água. Versículo 7 novamente. Esperando que a terra já estivesse a descoberto, Noé soltou um corvo. Todavia este ficou voando ao derredor. Veja aí, o que é que eu quero aqui frisar? Eu dizia há pouco tempo que todos os animais, eles têm características próprias. Noé estava fechado dentro da arca. E ele queria entender se o dilúvio já tinha passado sobre a terra, se a terra já tinha secado, se eles já podiam abrir a arca, se podiam sair, se era seguro ou não. Então ele fez um exercício, ele pegou 2 aves. Uma ave era um corvo e a outra ave era o quê? Uma pomba.
Noé soltou o corvo. E a Bíblia diz que o corvo ficou a girar em voltas. Quem conhece corvo sabe que aqui em Angola não acontece isso muito, mas Europa, Estados Unidos, alguns países acontece muito. Quando você vê corvos às voltas, significa o quê? Quem sabe? Ah? Tem um corpo morto. E para eles aquilo é festa. Por quê? Porque vamos comer carne. O corvo ficou a girar as voltas. Porque ele viu coisa podre que ele gostava. Ele viu coisa morta que ele gostava. E aquele corvo nunca mais voltou para a arca. A pomba foi solta. Viu corpos podres, viu coisas mortas. Girou e voltou para Noé. Por quê? Porque o Espírito Santo não pousa aonde há podridão. Quando nós estamos podres em pecados, no nosso estilo de vida, e não num estilo de vida que agrada a Deus, nós nunca vamos fazer o quê? Manter a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, crescer no sobrenatural é crescer na intimidade, mas também é o quê? Crescer na santidade. Eu falava no culto de... não ouvi amém. Ok. Eu falava no culto de ontem, a carne vai continuar a ser carne. Os desejos naturais da carne, eles vão continuar a bater a nossa porta. Mas nós temos que fazer uma escolha. Eu quero conservar a presença de Deus em mim ou quero me doar aos deleites da carne? Eu quero ser um agente de milagre do sobrenatural ou quero ser um agente do mundo do pecado? Eu quero a unção do Espírito de Deus em mim ou quero comer carniça podre? Então, o corvo teve prazer na podridão que viu. O Espírito de Deus, que era a pomba, não teve prazer na podridão que viu. Ela preferiu o quê? Voltar para um lugar em que era limpo, cuidado, aconchegado, bem tratado. Veja aí, que o Espírito Santo, enquanto pomba, preferiu voltar para um lugar fechado, mas que era melhor tratado do que ir para um lugar aberto, que tudo que ele tinha era o quê? Podridão e carniça. Conservar a presença do Espírito de Deus em nós é conservar o sobrenatural em nós. E para conservar a presença do Espírito de Deus em nós, precisamos conservar o quê? A nossa pureza diante de Deus. Deus não vai usar continuamente um agente para o sobrenatural, que aos olhos dele é como aquele corvo a ver uma carne podre. A podridão ao nível da Bíblia, os corpos mortos, falam-nos de quê? De pecado. Falam-nos de impureza. Falam-nos de imundícia. E as pombas nunca vão pousar sobre corpos que? Imundos e impuros. Deus vai sempre priorizar a pureza e a santificação. Veja, pregar, amados irmãos, todos podem pregar. Hello? Cantar, todos podem cantar. Louvar, todos podem louvar. Falar, todos podem falar. Mas agora, ser um agente do sobrenatural, isso é um privilégio para poucos. Por quê? Porque o único que produz isso é o Espírito Santo de Deus. E nem todo mundo que tem microfone na mão, a pregar, a cantar, a louvar, a exortar, carrega a presença do Espírito Santo. Nem todo mundo. Porque é possível nós sermos extintores que apagam a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Nem todo mundo, igreja, nem todo mundo. Ei, essa mensagem foi profunda, é mesmo só carne. É só a tua interpretação que achou aquilo que é profundo. Mas provocar alguma coisa, o Espírito Santo é que carrega essa unção, é que coloca em nós essa unção. Conservar o sobrenatural é conservar o Espírito Santo. E conservar o Espírito Santo é com santidade e com pureza. É com limpeza. É com vida de renúncia, é com vida de altar, é com vida de joelho. Veja, é fazer o quê? Fugir da aparência do mal. Dizer ao contrário de Paulo, o que eu não quero fazer, eu não vou fazer. E eu só vou fazer o bem que eu quero fazer. Porque Paulo vai dizer que muitas das vezes o mal que nós não queremos fazer, o que é que acontece? Fazemos. E o bem que nós não queremos, acabamos fazendo. Mas para conservar a presença do Espírito Santo, nós temos que chegar a um ponto de dizer assim, o mal que eu quero fazer, por mais que eu queira fazer, eu não vou fazer. As pessoas querem o sobrenatural.
esse quisto secar, esse mioma secar. Mas quem provoca esse sobrenatural? É por isso que há pastores que, por conta da apetência do povo, estão a ir buscar bruxaria e feitiço. Porque o povo quer cura, porque o povo quer milagre, porque o povo quer dinheiro. E ele próprio está numa condição que Deus não pode mais lhe usar para produzir para a vida do povo as coisas que o povo quer. Por quê? Porque o Espírito Santo já não está no corpo dele. O Espírito Santo já não está na vida dele. E ele não quer passar pelo processo da renúncia, da renovação. Então vai buscar uma miçanga, vai fazer um sacrifício, vai matar alguém, vai fazer uma troca no mundo das trevas. E ele agora é o Todo-Poderoso. Irmãos, vocês vão assustar, não. Ele secou Tala. Não, ele secou Tala, tem mesmo poder. Tala qualquer pessoa pode secar. Você não pode pensar que alguém porque secou Tala é ungido do Senhor. Até porque 99,9% das pessoas que tratam Tala, quem são? Os quimbandeiros. Em Angola, 99,99% das pessoas que tratam Tala nem são os pastores. São os quimbandeiros. Ei, não, aquele é ungido, secou Tala. Ei, secou Tala é ungido. É a área deles, eles sabem, eles é que preparam, eles sabem como secar. É a área deles. O Espírito já não para ali. O Espírito já não quer? Já não para ali. Os corvos ficam felizes. Oh, pecado, podridão, está a cheirar mal, aqui está bom. Mas o Espírito vem, dá uma voltinha e diz, não. Prefiro voltar para onde eu estava fechado, mas pelo menos estava limpo. Todos nós que estamos aqui queremos uma virada de vida sobrenatural. Eu vim te trazer o segredo nessa noite. Cresça em Deus, cresça na intimidade, cresça na comunhão, cresça na santidade. E você vai ser o quê? Um agente do sobrenatural para a vida dos outros. E você vai ver o Deus do sobrenatural a se manifestar na tua vida. Agora veja, é fácil? Não, não é fácil. Eu também não posso chegar aqui e embelezar como se fosse como manteigar o pão e dar uma mordida. Não, não é fácil. Mas vale a pena. Por quê? Porque a nossa intimidade e comunhão com Deus fala mais do que essa vida aqui. Fala mais do que essa vida aqui. Eu tenho um discurso que eu falo sempre. É burrice, desculpem-me o uso da expressão, sofrer no mundo, depois morrer para ir sofrer no inferno. É tolice, amados irmãos. É tolice sofrer aqui e viver de qualquer forma e morrer e foste no inferno. Então, a nossa intimidade com Deus não é só sobre o que vamos conquistar aqui, é o que vai nos permitir entrar. É o que vai nos permitir entrar. Jesus disse, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome assado. Jesus disse, apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Conhecer fala de quê? Intimidade. Vocês não tiveram intimidade convosco, comigo? Há pessoas que às vezes na escapatória da misericórdia produzem algum milagre e eles dizem, oh, eu sou ungido, Deus. Não. O seu não te conhece. Vamos chegar diante de Jesus. Jesus, olha aquele cara aí que eu ressuscitei. Jesus está falando, eu não te conheço. Aparta de mim. Não tinha intimidade. A intimidade é o que vai nos habilitar a entrar. Jesus disse aos discípulos, tudo quanto pedirem o meu nome ao Pai, Ele fará. Sabe o que no original isso significa? Significa que o meu Pai conhece os meus amigos, por isso Ele vai honrar os meus amigos. Era isso que Jesus estava a dizer. Ou seja, o exemplo mais natural é eu conhecer os amigos do meu filho e eles chegarem na minha casa, baterem a porta e me dizerem, tio, quero um copo d'água, quero um prato de comida, quero 5.000 kwanzas para voltar para casa. E eu saber, não, esse é amigo do Daniel, por isso é que eu vou lhe dar. Era isso que Jesus estava a dizer. Não é porque não, qualquer pessoa que orar no nome de Jesus, o Pai vai fazer. Não. O que Jesus estava a dizer, ele dizia, não, o meu Pai conhece aqueles que me conhecem. Conhece aqueles que andam comigo. Conhece aqueles que têm intimidade comigo. Então, quando eles pedirem algo ao Pai, por conta de mim, por conta da relação que eles têm comigo, o Pai vai fazer. O sobrenatural que nós queremos provocar. Eu tenho chorado diante do altar de Deus e pedido, Senhor, eu não quero ser normal. O sobrenatural que nós queremos viver e provocar, ele está condicionado a uma vida de intimidade e comunhão com Deus.
Não pousar no quê? Nas coisas podres, porque quando andamos com o Espírito Santo, nós vamos adotar as características e a personalidade do Espírito Santo. Então, é assim que algumas coisas que nos davam prazer vão deixar de nos dar prazer. Algumas coisas que achávamos normais, vamos deixar de achar normal. Por isso é que eu disse no culto de ontem, você vai ver cristãos das nossas igrejas, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas ainda faz um monte de coisas erradas, mas domingo está na igreja. É só porque não teve intimidade com Deus. Ir para a igreja não significa nada. Satanás estava no céu. Agora imagina a igreja, que é dirigida por homens pecadores. Satanás estava no céu e cometeu uma atrocidade. Satanás estava no céu e falhou. E nós pensamos, não, eu estou a vir para a igreja, está tudo garantido. Não. Na igreja você vem receber reforço, vem receber recarga para viver, para aplicar, para materializar no teu dia a dia. É por isso que a salvação não está condicionada a igrejas, não está condicionada a plataforma, está condicionada a conhecer em espírito e em verdade a Deus. E hoje, nós como é que conhecemos Deus? Por meio do Espírito Santo. Porque Jesus disse que Ele não veio falar dele, eu vim falar do Pai. E o Espírito que vier após mim, também não vai falar dele, vai vir falar de mim. Então não tem caminho de conhecer Deus, a não ser conhecendo o Espírito Santo de Deus. Não vamos conseguir conhecer Jesus, se não for na intimidade com o Espírito Santo de Deus. É assim que Deus vai nos transformar, todos nós. Vai nos transformar o quê? A todos nós, agentes do sobrenatural. Agentes do sobrenatural. Para ainda de orar um pouco pela tala. Chora ainda alguns dias pela presença de Deus. Depois de um mês a chorar pela presença de Deus, volta a orar pela tala. Vamos só ver alguma coisa. Para ainda de orar muito para a libertação do filho que está nas drogas e na prostituição. Tira ainda um mês a se carregar do Espírito Santo. Depois de um mês, volta a dizer assim: a partir de hoje, quando ele tocar na cerveja, a cerveja não vai ter sabor. Vamos só ver alguma coisa. Não, para ainda de orar, Senhor faz. Não, tira ainda um tempo e o teu foco esteja no Senhor que você quer que faça. O Senhor que você quer que faça é quem? É como? Conheces de que forma, de que maneira? Tira ainda um tempo prosseguindo em conhecê-lo, como Oséias falou no capítulo 6. Tira ainda um tempo a se encher desse Senhor que faz. E depois de um mês, aquilo que você está há anos e meses a lutar, volta agora com essa potência espiritual a orar por essas coisas. E vamos ver se aquilo que era impossível, com uma nova potência espiritual, não vai se abrir diante dos nossos olhos. Porque o problema é que aquele que estamos a pedir para fazer nos conhece, porque ele é onisciente e sabe todas as coisas, mas nós não lhe conhecemos. Quer dizer que aquele que nós estamos a orar para fazer, a usar o nome dele para fazer, nem os demônios conhecem o nosso nome. Eu falo sempre à igreja, há uma dimensão espiritual que não é o nome de Jesus, é o teu peso espiritual. E sabe quem entendeu isso? Os bruxos entenderam isso. Por isso é que quando eles vão te desafiar, eles sabem o nível espiritual deles. E quando eles desafiam pastores e outras pessoas, eles batem no peito e eles falam: eu vou acabar contigo. Você já viu um bruxo a desafiar alguém? O que é que ele diz? Eu vou acabar contigo, eu vou dar cabo de ti. Ele sabe quem ele é espiritualmente. Mas nós os cristãos, em nome do meu Deus, você vai cair por terra, porque não temos nada. Mas Elias sabia quem ele era. Ele disse: de acordo com as minhas palavras, não estou a me apoiar em Moisés, não estou a me apoiar em nada, de acordo com as minhas palavras, eu sei quem eu sou, Elias. Eu sou um pilar de Deus aqui na terra. Ele sabia quem ele era. E sabendo quem ele era em Deus, ele sabia o que ele podia provocar. Mas o que lhe habilitou a provocar as coisas que ele provocava? Era a intimidade com Deus dele. Falar com Deus dele, conhecer o Deus dele, tempo com Deus dele. Feiticeiro bate no peito: eu vou dar cabo dessa família. Ele fala: eu vou dar cabo dessa família. Ele sabe qual é a potência espiritual que ele carrega para dar cabo daquela família.
Quando é que nós também vamos nos levantar e dizer, não vai, ouça, isso não vai acontecer na tua vida só pelo poder do meu Deus. Isso vai te acontecer porque eu quero que te aconteça. O que nós aprendemos com os profetas? Os profetas produziam coisas porque Deus queria que eles produzissem, mas produziam coisas porque, tendo intimidade com Deus e como sendo bocas de Deus, eles podiam trazer coisas à existência. Nem tudo que os profetas produziram foi porque Deus mandou eles produzirem. Deus é que mandou Elias chamar as úrcias e comer aqueles jovens? Não. O que é isso? É a unção do homem de Deus, é a unção dele. É a unção dele. É a unção dele, é o poder da unção dele, é a potência espiritual dele. Como é que se constrói isso? Na presença de Deus. Jejum, oração, louvor, adoração, pedir por mais dele. Tempo com Deus. Não falou nada do nome de Deus. Nós vimos Atos capítulo número 12. E aqueles homens, a Bíblia vai dizer, e terminando aquela missão, voltaram. Não meteram Deus em nada. Quer dizer que eles é que decidiram, hoje vamos acabar com o reinado de Herodes. Tinham potência para o efeito. Tinham o quê? Potência para o efeito. Eles sabiam o que eles carregavam. Pedro e João na Porta Formosa, quando foram levantar o paralítico, disseram que nós não temos ouro nem prata. Mesmo que eles tinham usado o nome de Jesus, mas eles sabiam que tinham alguma coisa. Porque eles disseram, nós não temos ouro nem temos prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Quer dizer que eles sabiam que eles carregavam alguma coisa. Não, aí não foi, Deus nos ministrou. Eles é que quiseram provocar aquele milagre. Mas sabem que dimensão nós estamos? Nós ainda estamos na dimensão de orar para Deus fazer. Quando você constrói intimidade com Deus, você já não ora para Deus pedir, você se torna um agente de milagre. Eu declaro que, de acordo com as minhas palavras, essa cura é agora e acontece. Quando você sabe a dimensão que você está, você declara, esse bruxo que está a ceifar as vidas da pessoa da minha família, 2025 é o último ano dele, e acontece. A intimidade com o Espírito Santo de Deus é que nos torna agentes do sobrenatural. Nós vamos ter vários dias de oração, mas eu quero falar ainda de ti, não estou a falar da igreja e do culto. Tem uma agenda para o jejum, mas estou a falar ainda de ti. Para ainda de orar para o teu casamento, constrói sua comunhão com Deus. Depois de um mês, começa a decretar. Não fica pedindo, Senhor, faz. Não. Eu estou a declarar esse ano. Eu não sei onde é que esse homem está, mas esse dedo já não vai ficar vazio. Vai ter que vir um homem e colocar honra aqui nesse dedo. Tira ainda um mês de comunhão. Isso você pode aplicar na tua empresa, pode aplicar no teu negócio. Constrói o power. Constrói a unção. Depois começa a decretar. É a intimidade com o Espírito. O sobrenatural é consequência de crescermos em Deus. Crescer em Deus. E entender que o Espírito Santo não é um corvo que gosta de coisas podres, coisas impuras. O Espírito Santo é uma pomba que não pousa em qualquer lugar. Ele prefere voltar para onde ele estava do que entrar num lugar em que tudo está impuro. Tem aqui a palavra do Senhor Jesus. Por conta do tempo, vamos celebrar. Vamos celebrar no nome de Jesus. Isso, eu queria orar, mas não temos muito tempo. Hoje é segunda-feira. Não temos muito tempo, mas pelo menos 2 minutos, amém? Pelo menos 2 minutos de oração, em que nós vamos orar e dizer, Espírito Santo, ajuda-nos a viver uma vida no teu altar. Espírito Santo, ajuda-nos a nos relacionarmos contigo em espírito e em verdade. 2025, Espírito Santo, que tu sejas a prioridade dos nossos dias, que tu sejas a prioridade da nossa jornada. Há lutas que só são lutas porque nós não estamos a ouvir a voz dele. Senhor, abra os meus ouvidos espirituais, abra os meus olhos espirituais. Eu estou perdido num caminho sem direção, e a direção que eu preciso não está no executivo angolano. A direção que eu preciso está no coração de Deus, e a tua palavra declara que ninguém há
Nenhum outro espírito sonda o Espírito de Deus, o coração de Deus, senão o Espírito de Deus. As respostas que eu preciso para o meu destino, o caminho que eu preciso trilhar para não falhar na minha jornada, tu sabes. Então, Senhor, que 2025 seja o melhor ano da minha vida. E não só pelas coisas físicas ou materiais, mas pela dimensão em que eu vou aceder a Ti. Levanta a tua voz. Isso, fale com o Espírito Santo. Até quando eu vou conhecer o Espírito pela experiência de Paulo? Até quando tudo que eu vou saber do Espírito Santo é pela experiência de Pedro? Quando é que em mim vai ter a minha história da minha experiência com o Espírito Santo? Até quando que tudo que eu vou saber do poder de Deus é o que eu vi João e Pedro fazerem? Quando é que alguém vai falar, o meu irmão viveu isso, o meu filho viveu isso, o meu pai viveu isso, o meu colega viveu isso, Deus fez isso na vida dele, ou Deus fez isso por meio dele? Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, Tu és o meu trunfo, Tu és a minha garantia. Encha o meu vaso, visita a minha vida e revista-me com uma nova unção, um novo óleo, um novo azeite. Eu preciso de uma nova porção Tua sobre a minha vida, para conseguir vencer as minhas lutas emocionais, físicas e até as minhas batalhas espirituais. Espírito Santo, ajuda-me a ser um homem que ama a santidade e a santificação. Tua palavra declara sobre todas as coisas: busquem a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E isso eu quero mais de Ti, Espírito Santo. O sobrenatural que eu quero provocar é consequência da minha vida no Teu altar. Essa doença que eu já orei e a cura não veio, é porque falta mais da Tua presença sobre a minha vida. Eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero o Teu Espírito sobre a minha vida. Derrama nesses 21 dias um novo óleo sobre a minha cabeça. Derrama nesses 21 dias um novo azeite sobre a minha cabeça. Eu quero a vida de Deus na minha vida. Espírito Santo, eu Te quero. Espírito Santo, eu Te quero. Espírito Santo, nós queremos mais de Ti no nosso meio. Nós queremos mais de Ti na nossa igreja. Nós queremos mais de Ti no meio desse povo. Restaura o nosso altar de oração. Restaura a nossa vida de comunhão. Restaura a nossa intimidade de comunhão contigo. Que o resplendor da Tua glória seja patente, evidente, notável em nós. Tira, Senhor, de nós as práticas erradas. Tira o pecado. Tira aquilo que extingue e oprime a Tua presença. Senhor, tudo que está em mim que Te afasta, tira de mim tudo que está em mim que Te afasta. Tudo que está em mim que repele a Tua presença, tira de mim, Espírito Santo. Maleroso cobalara manamagada. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Uma palavra simples, mas uma palavra poderosa do coração de Deus para o nosso coração. Meu Pai, ajuda-nos a continuar na jornada e na caminhada contigo, a construirmos o caráter de Cristo, a construirmos o caráter que atrai, e não só atrai, mas mantém a presença e o poder do Espírito Santo em nós. E como consequência da presença contínua do Espírito Santo em nós, que nós possamos ser agentes provocadores do sobrenatural. Tira de nós o que te repele, tira de nós o que te magoa, tira de nós o que te entristece. Trabalha no nosso caráter, tira o orgulho, a soberba, a inveja, a avareza, tira a cobiça, tira o adultério, tira a fornicação. Todos os males que não te agradam, Senhor, tira de nós. Restaura-nos nesses 21 dias. Renova-nos nesses 21 dias. Transforma-nos nesses 21 dias. Que o resplendor da Tua glória esteja sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser efetivamente novas criaturas nas mãos de Deus, que é o nosso oleiro. Nós oramos e Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diga amém, amém e amém. Celebra bem forte ao Rei Jesus.
Celebra bem forte ao Rei Jesus. Aleluia. Deu para pegar alguma coisa nessa noite? Deu para pegar alguma coisa nessa noite? Você vai construir um caráter que mantenha a presença de Deus na tua vida. Se nós conseguimos fazer isso, nós vamos ser agentes do sobrenatural. Se nós conseguimos manter a unção do Espírito Santo sobre nós, nós vamos ser agentes do sobrenatural. Aleluia. Celebra o nome do Senhor Jesus bem forte. Bem rápido, prepara o seu dízimo, a sua oferta. Já vamos encerrar o nosso culto. Amanhã, 12 horas, a primeira sessão. E às 18 horas, a segunda sessão. Amém? Fica firme, não desista e vá até o fim. E certamente que semana após semana, o Senhor vai trazer testemunhos de todos os tipos sobre a tua vida. A glória do Senhor vai raiar sobre ti. Se o Senhor me permitir, talvez eu vá falar amanhã sobre a glória antiga. Isso, prepare. E na quarta e na sexta, você já sabe, vai ser aquele dia. Sexta-feira vai ser o nosso segundo dia afrontando o que nos afronta. Quem teve na sexta-feira passada? Se eles pensaram que foi tudo, acabou, tem mais essa sexta. Nós agora vamos nos chamar os caçadores dos bruxos. Não, nos aperta no pescoço. Não. Agora é a nossa vez de lhes apertar também no pescoço. Eu disse, é a nossa vez de lhes apertar no pescoço. Nos manda um tala e nós só assistimos. Agora é a nossa vez de lhes mandar tala. Aleluia. Isso. Você tem o seu dízimo, a sua oferta, sinta-se livre. Venha para o altar do Senhor e deposita a sua semente. Que Deus em Cristo lhe abençoe, lhe prospere de forma transbordante em nome de Jesus Cristo. Alguém diga amém. Isso, veja aí. Amém. Pode se colocar em pé para podermos encerrar. Quem está aqui pela primeira vez? Pastor, eu nunca cultuei. É a minha primeira vez. Ok. Vamos celebrar o nome de Jesus. A irmã está a rir por quê? Agora a irmã tens que nos... Essa é a chave que o Senhor colocou no meu espírito, né? Para orar no nome de Jesus e produzir alguma coisa. Mas aqui na igreja a irmã é a única pessoa que... Tudo que orou no nome de Jesus aconteceu. Qual é o código, irmã? Qual é o nome da irmã? Irmã Cátia. Veio a convite de quem, irmã? Veio a convite de quem? Da Belmira? Ok. Vamos celebrar pela vida da